além de Jerônimo Savonarola, vai existir também um homem chamado Erasmo de Roterdã, que ele foi o cérebro do humanismo e ele também defendia o livre-arbítrio. E por quê? Quando vocês estudam sobre o humanismo, né, como é definido o humanismo? O humanismo ele é definido como um sistema antropocêntrico, ou seja, o homem está no centro, e que substituiu o sistema teocêntrico, que Deus está no centro. Então, de cara, as pessoas condenam o humanismo, né? Mas existe uma parte do humanismo que está, vamos assim dizer, correta, tá bom? Não é que o humanismo, eu queria dizer, pelo menos o de Erasmo de Roterdã, não é que o humanismo queria dizer que o homem é o ser mais importante de tudo, tá ok? E Deus estaria em segundo plano. Não é isso. O que o humanismo, das coisas que o humanismo brigava, é exatamente para mudar essa visão de que tudo que nós fazemos é determinado pelos deuses. Por isso, o humanismo ele defendia o livre-arbítrio. Erasmo de Roterdã também ele defendia o livre-arbítrio. Tá bom? Porque a Igreja Católica tinha adotado a crença pagã de que Deus determina todas as coisas. E eles estão dizendo, olha, não, o homem ele tem suas decisões. Tá bom? Se você faz algo de certo, de errado, essa responsabilidade ela é sua. Tá bom? Então, como eles defendiam o livre-arbítrio, então ele passou a ser chamado um sistema antropocêntrico, centralizado no homem. E assim, antropocentrismo, você falar em algo centralizado no homem, é claro que existe uma parte da Bíblia, né, da teologia, que é centralizada onde? É centralizada no projeto de salvação do homem. Deus enviou o seu Filho para salvar o homem. Então existe, claro, o homem ele tem um papel importante no processo da salvação, porque ele é o alvo, tá ok? Mas quem ordenou o processo de salvação, quem trabalhou pelo processo de salvação, tudo, foi Deus, tá bom? O homem, ele apenas diz sim ou não, tá bom? Mas quem ordenou tudo foi Deus. E o que ocorre? Nesse período, fora da Igreja Católica, havia um grupo, aquele grupo que a gente chama de a Igreja Verdadeira, tá bom? Que a igreja, fora da Igreja Católica, tinha a igreja que era perseguida desde o ano 300 a.C., em números redondos, até a Reforma. Essa igreja, nós encontramos sinais dela. Nunca existiu uma única igreja, a Igreja Católica, né? A Igreja Católica normalmente chamava essas pessoas de anabatistas. Por que eles faziam isso? Porque o termo anabatista significa rebatizador. E junto com a doutrina da predestinação e negação do livre-arbítrio, o batismo infantil foi uma das doutrinas que, assim, separou a igreja cristã da igreja católica. Tá bom? Porque na época que Constantino fundou, a igreja católica sempre defendeu o batismo de crianças, porque no paganismo as crianças eram consagradas. E eles também queriam estabelecer, né, seguir esse padrão dentro do catolicismo. As igrejas evangélicas não aceitavam, tá bom? Excluíram, tá bom? Antes de ser papa, ainda antes de Constantino, excluíram, né, o bispo de Roma, e todos os crentes que eles recebiam dessa igreja, eles rebatizavam esses crentes. Por isso eles foram chamados de rebatizadores ou anabatistas. Anabatistas não é, como alguns pensam, uma denominação, né, ou uma corrente, né, de seguidores de alguma pessoa, não. Anabatista foi um termo que a Igreja Católica aplicava a todas as igrejas que não aceitavam o batismo dela e rebatizavam essas pessoas. Então eles eram chamados anabatistas. Esses grupos que existiram, né, sempre em paralelo à Igreja Católica, eles também defendiam o livre-arbítrio, porque, é claro, a Bíblia é muito clara para dizer, olha, o homem tem responsabilidade sobre as suas atitudes. Não é Deus que determina o que o homem vai escolher, tá ok? Então, esse grupo chamado de rebatizadores, nós veremos mais à frente, tem outras doutrinas que separam a igreja evangélica da católica e da reformada, que é a doutrina da Maria, Mãe de Deus, que é algo mais extenso, vamos falar depois, tá ok? Então, os cristãos fora da Igreja Católica,
defendiam, tá bom, o livre-arbítrio. A Anabatista, como eu disse, não era uma denominação, ela passará a ser depois da reforma, mas antes ela não era uma denominação, ela era um termo que os católicos usavam até para descrever aqueles que discordavam do batismo infantil, tá bom?